O restaurante Savoia era o mais elegante da cidade, com lustres de cristal que pendiam do teto como gotas congeladas de luz, mesas cobertas por toalhas de linho branco imaculado e talheres de prata que refletiam as chamas suaves das velas. O cheiro de vinho caro e molhos franceses pairava no ar. Era uma noite de sábado movimentada, e entre as mesas circulava André Silva, um garçom de 23 anos, magro demais para a altura, com um uniforme preto e branco impecavelmente passado, apesar de já ter sido remendado 3 vezes. Suas mãos tremiam levemente, enquanto equilibrava a bandeja com taças de champanhe. Não de nervosismo pela primeira vez, mas de pura exaustão. André estava no 8º mês de gravidez da esposa, Mariana, e trabalhava duplo turno há semanas, para juntar dinheiro suficiente para o parto e o enxoval do bebê. Seus olhos castanhos tinham olheiras profundas, mas ele sorria educadamente para cada cliente, a voz sempre gentil, sempre respeitosa. Foi então que Rodrigo Almeida entrou no restaurante. O salão inteiro pareceu pausar por um segundo. Rodrigo tinha 42 anos, porte atlético mantido por personal trainers caros, cabelos escuros penteados para trás com gel importado e um terno azul marinho que custava mais que o salário anual de André. Seu relógio Rolex brilhava no pulso e ele carregava aquele ar de superioridade que apenas dinheiro e arrogância combinados podem criar. 3 metros atrás dele, sua namorada do momento, Bruna, uma modelo loira de 25 anos em um vestido vermelho justo, clicava os saltos altos no chão de mármore. Rodrigo estalou os dedos como se chamasse um cachorro. Você, garçom, mesa para 2, a melhor da casa. André se aproximou com a postura respeitosa que havia aprendido nos meses trabalhando ali. Boa noite, senhor. Claro, por favor, me acompanhem. Temos uma mesa excelente próxima a... Eu não perguntei sua opinião. Rodrigo o cortou, a voz áspera. Apenas nos leve para a melhor mesa, e seja rápido. Meu tempo vale mais que sua vida inteira. André engoliu a humilhação, mantendo a compostura profissional. Conduziu o casal até a mesa do canto, ao lado da janela com vista para a cidade iluminada. Puxou a cadeira para Bruna, que nem olhou para ele, ocupada demais mexendo no celular. Entregou os menus. Nossos pratos especiais hoje são... Tragam a garrafa mais cara de vinho que vocês têm. Rodrigo interrompeu novamente, nem olhando para André. E se demorar mais de 5 minutos, vou reclamar com seu chefe e garantir que você seja demitido. Entendeu, criatura? Criatura. A palavra cortou como vidro. André apertou os punhos por um segundo, depois relaxou. Precisava desse emprego. Mariana dependia dele. O bebê dependia dele. Sim, senhor. Já volto. Antes de você descobrir o que acontece com André e Rodrigo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora vamos conhecer melhor esses 2 homens e entender como suas vidas vão se cruzar de uma forma que ninguém poderia imaginar. André Silva cresceu no bairro da Penha, uma comunidade pobre no subúrbio, onde as casas eram pequenas, coladas umas nas outras como caixas de fósforos, e o asfalto das ruas tinha mais buracos que superfície. Sua mãe, Dona Célia, era faxineira em 3 casas, saindo de manhã cedo, quando o sol ainda não havia nascido, e voltando à noite com as costas doendo e os pés inchados. Seu pai tinha ido embora quando André tinha 5 anos, deixando apenas uma vaga lembrança de cigarros baratos e promessas quebradas. André foi criado vendo a mãe trabalhar até os ossos. Ela sempre dizia: estudo, meu filho. Estudo é a única saída dessa vida. E ele tentou. Estudou em escola pública onde faltava tudo, desde livros até professores. Mas era inteligente, dedicado. Conseguiu terminar o ensino médio entre os melhores da turma. O sonho dele era fazer faculdade de administração, abrir seu próprio negócio um dia. Mas a realidade tinha outros planos. Dona Célia adoeceu de diabetes quando André tinha 19 anos. Os medicamentos eram caros. O tratamento mais ainda. André largou os estudos e começou a trabalhar onde conseguisse. Entregador de pizza, auxiliar de limpeza, estoquista de supermercado. Foi aos 21 que conheceu Mariana. Ela trabalhava no caixa de uma farmácia, tinha cabelos castanhos ondulados, olhos verdes que brilhavam quando sorria,
e uma gentileza genuína que André nunca tinha visto em ninguém. Começaram a conversar durante suas pausas de trabalho, compartilhando marmitas baratas em um banco de praça, contando sonhos que pareciam impossíveis, mas que diziam em voz alta mesmo assim. Mariana também vinha de família pobre. Também tinha que trabalhar para ajudar em casa. Mas ao contrário de André, ela não deixava a dureza da vida apagar sua alegria. Ria fácil, sonhava alto. Acreditava em dias melhores. Casaram-se num sábado simples, numa cerimônia pequena numa igreja do bairro, com vestido emprestado e bolo feito pela vizinha. Não tiveram lua de mel, mas tiveram amor. Muito amor. Moravam num apartamento minúsculo de um quarto, com paredes finas onde se ouvia cada discussão dos vizinhos, uma cozinha onde mal cabiam dois e um banheiro com chuveiro que só funcionava quando queria. Mas era deles. Pequeno, mas deles. Quando Mariana engravidou, André sentiu pela primeira vez uma responsabilidade que o esmagava e o elevava ao mesmo tempo. Ia ser pai. Ia dar a esse filho tudo que ele não teve. Presença, estabilidade, oportunidades. Foi quando conseguiu o emprego no Savoia. O salário era melhor que os anteriores, e com as gorjetas dava para ir juntando dinheiro. Dona Célia, apesar da doença, ajudava cuidando de Mariana durante o dia enquanto André trabalhava. Mas o trabalho no Savoia era humilhante. Clientes ricos tratavam garçons como se fossem invisíveis, ou pior, como se fossem inferiores. André engolia cada insulto, cada menosprezo, cada olhar de desdém. Porque no final do mês, aquele salário significava fraldas, significava remédios para a mãe, significava comida na mesa. Naquela noite de sábado, quando Rodrigo Almeida estalou os dedos para ele, André sentiu a velha raiva fervendo, mas a empurrou para baixo junto com a dignidade, junto com o orgulho. Trabalho era trabalho. Sobrevivência era sobrevivência. Rodrigo Almeida, por outro lado, nunca teve que empurrar nada para baixo porque nunca teve que subir. Nasceu no topo. Filho de Armando Almeida, dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo, Rodrigo cresceu em uma mansão de 4 andares no Morumbi, com piscina olímpica, quadra de tênis e 5 empregados. Estudou nos melhores colégios particulares, onde nunca prestou muita atenção, mas passou mesmo assim, porque seu pai fazia generosas doações. Viajou para a Europa todos os verões. Ganhou seu primeiro carro aos 16, uma BMW conversível, que destruiu 3 meses depois dirigindo bêbado e que o pai substituiu sem sequer repreendê-lo. Rodrigo nunca trabalhou um dia sequer de verdade. Seu trabalho era aparecer em reuniões da empresa do pai, dar palpites que ninguém levava a sério e assinar papéis que assistentes já tinham preparado. Mesmo assim, recebia um salário de executivo que lhe permitia viver em um apartamento de cobertura com vista panorâmica, trocar de carro a cada ano e trocar de namorada a cada 3 meses. Ele via pessoas comuns, pessoas que trabalhavam de verdade, como peças substituíveis de um mundo que existia para servi-lo. Garçons, entregadores, faxineiras, motoristas, todos eram invisíveis para ele. Menos que invisíveis. Eram inconvenientes necessários. Naquela noite no Savoia, Rodrigo estava de mau humor. Tinha discutido com o pai mais cedo sobre a herança. Armando estava cansado da irresponsabilidade do filho e ameaçou cortar sua mesada se ele não começasse a levar a empresa a sério. Rodrigo precisava extravasar, e nada melhor que humilhar alguém que não podia revidar. André voltou com a garrafa de vinho, um Chateau Margaux de R$ 1.200. Suas mãos ainda tremiam de cansaço enquanto apresentava o rótulo conforme o protocolo exigia. Senhor, seu Chateau Margaux 2015, uma safra excepcional com notas de... Eu não pedi uma aula, pedi que servisse, Rodrigo rosnou. Você é burro ou só finge? Bruna riu, um som agudo e desagradável. Amor, vai com calma, ele está fazendo o melhor que pode. Nem todo mundo teve educação como a gente. A condescendência dela foi pior que o insulto direto de Rodrigo. André abriu a garrafa, as mãos agora tremendo de humilhação, além de exaustão. Serviu o vinho nos copos, tendo cuidado para não derramar uma gota. Quer que eu descreva o menu especial? André tentou, mantendo a voz firme. Quer saber? Rodrigo se recostou na cadeira, olhando André de cima a baixo com desdém. Me traz o prato mais caro do cardápio. Nem precisa explicar.
Duvido que você entenda de comida de verdade. Provavelmente come arroz com ovo todo dia, né? André sentiu o rosto queimar. Arroz com ovo era exatamente o que ele tinha comido no almoço e no jantar do dia anterior, e provavelmente comeria amanhã também. Perfeito, senhor. Já volto com seus pedidos. Mas quando André se virou para sair, Rodrigo fez algo que ultrapassou todos os limites. Esticou o pé propositalmente, fazendo André tropeçar. O garçom caiu de joelhos no chão de mármore, a bandeja vazia batendo com um estrondo que fez todo o restaurante olhar. Risadas. Rodrigo ria alto batendo na mesa. Bruna ria também, cobrindo a boca com as mãos de unhas vermelhas longas. Outros clientes olhavam com pena, alguns com nojo, mas ninguém disse nada. Ninguém nunca dizia nada. André levantou-se lentamente, os joelhos ardendo, a dignidade em frangalhos. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele piscou furiosamente para conter. Não podia chorar. Não aqui. Não na frente deles. Me desculpe, senhor, André sussurrou, porque era isso que tinha que dizer. Sempre era o culpado. Sempre tinha que se desculpar. Você é patético, Rodrigo disse, limpando lágrimas imaginárias de tanto rir. Olha para você, que tipo de homem é você? Mal consegue ficar em pé. Como espera sustentar uma família assim? André congelou. Como ele sabia? Rodrigo percebeu a surpresa e sorriu cruelmente. Achei que eu não tinha notado. A aliança barata no seu dedo, a foto amassada na sua carteira que caiu quando você tropeçou. Vi tudo. Você é casado e aposto que tem um bebê a caminho pela cara de desespero que você tem. Pobre coitado. Essa criança já nasceu perdedora. Algo quebrou dentro de André naquele momento. Não visivelmente, não externamente, mas profundamente. Uma parte dele que ainda tinha esperança, que ainda acreditava que o mundo podia ser justo, morreu ali no chão de mármore do Savoia. Mas ele não respondeu, não reagiu. Apenas recolheu a bandeja, levantou-se completamente e foi fazer o pedido deles. Porque precisava do emprego, porque Mariana dependia dele, porque o bebê dependia dele. O resto da noite foi tortura. Rodrigo encontrou 1000 maneiras de humilhá-lo. Reclamou que a comida estava fria, mesmo estando perfeita. Reclamou que o vinho estava quente, mesmo estando na temperatura ideal. Derramou água propositalmente e exigiu que André limpasse imediatamente. Chamou o gerente 3 vezes para reclamar, sempre com falsas acusações. Quando finalmente foram embora, às 11h30 da noite, Rodrigo deixou 0 de gorjeta. Apenas uma nota de papel guardanapo com uma palavra escrita: patético. André pegou a nota, amassou-a em suas mãos trêmulas e foi para o banheiro de funcionários. Trancou-se em uma cabine e finalmente, deixou as lágrimas caírem. Chorou silenciosamente, mordendo o próprio punho para não fazer barulho, o corpo sacudindo com soluços que vinha segurando havia horas. Quando chegou em casa à meia-noite, Mariana estava acordada, esperando. Ela viu o rosto do marido e soube imediatamente. O que aconteceu? Nada, André mentiu, forçando um sorriso. Dia cansativo, só isso. Mas Mariana o conhecia bem demais. Abraçou-o forte e ele desabou novamente, contando tudo entre lágrimas. O tropeção, as risadas, as humilhações, a palavra no guardanapo. Ele não vale nada, Mariana disse ferozmente. Homem de verdade não é medido pelo dinheiro que tem, mas pela dignidade que carrega. E você tem mais dignidade no seu dedo mindinho que ele em todo o seu corpo. Mas ele estava certo, André sussurrou. Eu sou patético. Não consigo nem proteger minha própria família de... Para! Mariana o cortou, segurando o rosto dele entre as mãos. Você trabalha 3 turnos para dar o melhor para nós. Você aguenta humilhações para colocar comida na mesa. Você ama, você cuida, você está presente. Isso não é patético, isso é heróico. André quis acreditar nela. Quis sentir que era verdade. Mas as palavras de Rodrigo ecoavam mais alto. Essa criança já nasceu perdedora. Naquela noite, André mal dormiu. Ficou olhando para o teto rachado do apartamento minúsculo, ouvindo Mariana respirar ao seu lado, sentindo os pequenos chutes do bebê quando colocava a mão na barriga dela. E fez uma promessa silenciosa. Esse filho não seria perdedor. Não importava o que custasse,
Não importava quantas humilhações André tivesse que engolir, esse filho teria chances, teria educação, teria dignidade, teria tudo o que André nunca teve. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de André. Mariana teve complicações na gravidez e precisou de repouso absoluto. Dona Célia tentou ajudar, mas sua diabetes tinha piorado, exigindo mais medicamentos, mais cuidados. André trabalhou como nunca. Duplos turnos no Savoia, bicos de Uber à madrugada, entregas de comida de manhã cedo. Dormia 3, às vezes 2 horas por noite. Emagrecia visivelmente, os ossos do rosto ficando mais pronunciados, os olhos cada vez mais fundos, mas continuava, porque não havia alternativa. O bebê nasceu numa noite de terça-feira chuvosa, 3 semanas antes do previsto. Um menino, pequeno mas saudável, com olhos castanhos imensos e um choro forte que encheu o quarto de hospital. André o segurou pela primeira vez com mãos que tremiam de emoção, lágrimas caindo no rosto minúsculo do filho. "Bem-vindo, Miguel", ele sussurrou. "Papai promete que você vai ter tudo, tudo que eu não tive. Você não vai passar pelo que eu passei, prometo." Mas promessas, André logo descobriria, custam caro. As contas do hospital foram brutais. Mesmo com o parto pelo SUS, houve complicações que exigiram remédios caros, exames adicionais. O apartamento precisou de reformas urgentes porque tinha infiltração no teto do quarto onde Miguel dormiria. Dona Célia precisou ser internada por 1 semana quando sua diabetes descompensou. André afundou em dívidas, cartões de crédito, empréstimos, agiotas. Cada dia era uma luta desesperada para não afundar completamente. E através de tudo, ele se lembrava daquela noite no Savoia, de Rodrigo rindo enquanto ele caía, das palavras cruéis: "Essa criança já nasceu perdedora." A raiva era um fogo constante no peito de André. Não apenas raiva de Rodrigo, mas do sistema todo, do mundo que permitia que pessoas como Rodrigo humilhassem pessoas como ele sem consequência. Do mundo onde nascer pobre era uma sentença perpétua de humilhação, mas raiva por si só não mudava nada. Raiva não pagava contas. Raiva não alimentava filho. Então André engoliu a raiva, assim como engolia tudo mais, e continuou trabalhando. Rodrigo Almeida, enquanto isso, já tinha esquecido completamente de André. Aquela noite no Savoia era apenas mais uma entre centenas de noites em restaurantes caros, com pessoas descartáveis servindo-o. Ele tinha humilhado tantos garçons, tantos funcionários, tantas pessoas inferiores, que seus rostos se misturavam numa massa indistinta de irrelevância. Sua vida continuava em seu curso superficial. Trocou Bruna por Carolina, depois Carolina por Juliana. Comprou um novo apartamento ainda mais caro. Trocou o Porsche pelo último modelo. Viajou para Dubai, depois para as Maldivas, depois para o Japão. Postou tudo no Instagram, colecionando likes e inveja. Mas havia uma rachadura crescente em sua vida perfeita. Armando Almeida estava cada vez mais doente. Câncer de pâncreas, estágio avançado, e o velho estava começando a colocar a casa em ordem. Numa tarde de quinta-feira, Armando chamou o filho em seu escritório. O ambiente cheirava a remédios e madeira de lei. O homem que um dia foi robusto e imponente, agora parecia afundar na poltrona de couro, a pele amarelada, os olhos fundos. "Rodrigo, precisamos conversar sobre o futuro da empresa." "Não precisa se preocupar com isso agora, pai. Você vai melhorar e..." "Não vou." Armando o cortou, a voz ainda firme apesar da fraqueza física. "Os médicos me deram 6 meses, no máximo, e eu preciso garantir que a empresa que construí não vai desmoronar quando eu partir." Rodrigo sentiu algo estranho no peito. Não era bem tristeza pela morte iminente do pai, era mais pânico. Pânico sobre o que isso significava para ele. "Eu tenho pensado muito", Armando continuou, "sobre o que vou deixar para você, e sobre se você realmente merece." "Pai, Deixa eu terminar." Os olhos de Armando eram duros. "Você nunca trabalhou um dia de verdade na vida. Tudo que você tem, eu dei. E o que você fez com isso? Desperdiçou. Humilhou pessoas. Viveu uma vida vazia de propósito." As palavras doeram, mas Rodrigo manteve a máscara de indiferença. "Eu sempre fiz o que você pediu." "Não, você fez o mínimo necessário para eu não te deserdar completamente."
Armando respirou fundo, o esforço visível. Mas eu não vou deixar minha empresa, meu legado, nas mãos de alguém que não sabe o valor de nada. Então aqui está o ultimato. Você tem 2 anos para me provar que é capaz. 2 anos para aprender o negócio de verdade, para mostrar responsabilidade, para se tornar um homem de verdade. Se conseguir, a empresa é sua. Se não o quê? Se não, eu vendo tudo e dou o dinheiro para a caridade. Você fica com uma pequena porcentagem que te permitirá viver confortavelmente, mas não luxuosamente, e terá que trabalhar de verdade pela primeira vez na vida. O silêncio foi pesado. Rodrigo sentiu o pânico se transformando em raiva. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Armando fechou os olhos, exausto. Agora sai. Estou cansado. Rodrigo saiu do escritório tremendo de raiva. Como o pai ousava. Depois de tudo, depois de uma vida inteira de promessas, simplesmente mudar as regras. Mas conforme os dias passavam, a raiva deu lugar à realização. O pai estava morrendo, e Rodrigo, pela primeira vez na vida, teria que realmente trabalhar ou perderia tudo. Nos meses seguintes, algo estranho aconteceu. Rodrigo começou relutantemente a aparecer no escritório todos os dias, a assistir reuniões de verdade, a aprender sobre margens de lucro, fornecedores, estratégias de mercado. Era entediante, frustrante, completamente fora de sua zona de conforto. Mas também revelador. Rodrigo começou a entender pela primeira vez como empresas realmente funcionavam, como cada decisão tinha consequências, como pessoas reais dependiam daqueles empregos para alimentar famílias, pagar contas, sobreviver. Não que isso o tornasse subitamente compassivo, não, mas plantou uma semente minúscula de consciência que antes não existia. Armando Almeida morreu 8 meses depois, numa manhã de domingo, cercado por médicos e máquinas, mas sozinho onde importava. Rodrigo estava viajando em Cancún quando recebeu a notícia. Voltou para o funeral, que foi grandioso e vazio, cheio de pessoas que conheciam Armando apenas por sua fortuna. O testamento foi lido numa terça-feira. Como prometido, Armando havia deixado a empresa para Rodrigo, mas com condições. Um conselho administrativo supervisionaria todas as decisões importantes pelos próximos 5 anos. Rodrigo era o CEO no papel, mas não tinha poder absoluto. Era humilhante, mas era o que tinha. Rodrigo assumiu o controle da Almeida Veículos Ltda com relutância e ressentimento. Mas ao longo dos meses algo começou a mudar. Talvez fosse a responsabilidade real. Talvez fosse o fato de que agora, pela primeira vez, suas decisões tinham consequências para ele também. A empresa estava com problemas. A pandemia tinha afetado as vendas. Concorrentes estavam ganhando mercado. Rodrigo precisava inovar ou afundar. Foi quando ele teve a ideia do Savoia. Mas antes de continuar e descobrir o desfecho dessa história emocionante, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Você já passou por alguma situação de humilhação no trabalho? Como você lidou com isso? Me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um coração especial. Agora sim, vamos voltar para nossa história e descobrir o que acontece quando esses 2 homens se reencontram. 5 anos haviam se passado desde aquela noite fatídica no Savoia. 5 anos que transformaram completamente a vida de André Silva. O ponto de virada aconteceu 6 meses após o nascimento de Miguel. André estava no ponto mais baixo possível, afundado em dívidas, trabalhando 20 horas por dia, sem ver saída. Foi quando encontrou um anúncio online. Curso gratuito de gestão de negócios oferecido por uma ONG para pessoas de baixa renda. André quase não se inscreveu. Não tinha tempo, não tinha energia, não tinha esperança de que fizesse diferença. Mas Mariana insistiu. Você sempre quis isso. Administração, seu próprio negócio. Pelo menos tenta. Só uma vez na vida, tenta. Então, ele tentou. Estudava das 11 da noite até 1 da manhã. Depois dormia 3 horas antes de acordar para o turno do Uber. Era insano, era impossível. Mas ele fez. E algo incrível aconteceu. André era brilhante. Sempre foi. Apenas nunca teve oportunidade de mostrar. No curso, ele se destacou imediatamente. Suas ideias eram criativas, suas análises perspicazes,
sua dedicação óbvia. O instrutor do curso, Paulo Henrique, um empresário aposentado que trabalhava como voluntário, percebeu o talento de André. Depois da última aula, chamou-o em particular. André, você tem algo especial, um dom para entender pessoas e negócios. Desperdiçar isso seria um crime. Obrigado, mas eu preciso trabalhar. Tenho família para sustentar. E se eu te dissesse que há uma maneira de fazer as duas coisas? Paulo sorriu. Conheço um programa de bolsas para MBA executivo. Curso noturno, 2 anos, totalmente gratuito para pessoas como você. É intenso, difícil, mas você consegue. Eu sei que consegue. André sentiu aquela faísca, aquela centelha de esperança que pensou ter perdido. Eu gostaria, mas não sei se... Sei que é assustador. Sei que parece impossível. Mas, André, você tem 24 anos. Se não tentar agora, quando vai tentar? Aos 50, olhando para trás, você quer ver uma vida de e se? Aquelas palavras ecoaram. André aceitou. Os 2 anos seguintes foram os mais desafiadores da vida de André. Trabalhar durante o dia, estudar à noite, cuidar de Miguel nos poucos momentos livres. Mariana foi sua rocha, sua sustentação. Ela assumiu trabalhos extras para compensar as horas que André não podia fazer. Dona Célia, apesar da saúde frágil, cuidava do neto enquanto os dois trabalhavam. Mas André se formou, com honras, o melhor aluno da turma. E então, as portas começaram a se abrir. Primeiro foi um estágio em uma empresa de consultoria. Depois, uma posição júnior. André trabalhava com uma fome que impressionava todos. Ele entendia negócios de uma forma que seus colegas com diplomas caros não entendiam, porque André tinha vivido na pele o que era estar do outro lado. Conhecia a realidade das ruas, dos trabalhadores, das pessoas que faziam o mundo funcionar. Ele subia rápido, surpreendentemente rápido. Aos 27, era gerente. Aos 29, diretor regional. Aos 30, um dos executivos mais jovens da empresa. E durante todo esse tempo, ele nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu as noites no Savoia sendo humilhado. Nunca esqueceu a sensação de cair no chão de mármore enquanto pessoas riam. Nunca esqueceu as palavras de Rodrigo. Essa criança já nasceu perdedora. Aquelas palavras o impulsionavam. Toda vez que estava cansado, lembrava delas e continuava. Toda vez que queria desistir, elas o empurravam para a frente. A raiva tinha se transformado em combustível. Miguel crescia forte e feliz. Um menino esperto de cabelos escuros e olhos curiosos que adorava livros e dinossauros. Ele frequentava uma escola particular, que André conseguiu pagar com sacrifício, mas com orgulho. Usava roupas novas, tinha brinquedos, tinha o que André nunca teve: oportunidade. Mariana voltou a estudar também, fez enfermagem, formou-se, conseguiu emprego em hospital particular. A família Silva estava subindo juntos, apoiando-se mutuamente. Compraram um apartamento novo. Não era mansão, mas tinha 2 quartos, cozinha espaçosa, sala com luz natural. Era deles, comprado com suor e determinação. André chorou quando assinaram a escritura. Dona Célia, agora com a saúde mais estável devido a tratamento adequado que finalmente podiam pagar, morava com eles. Cozinhava, cuidava de Miguel, contava histórias da infância de André que faziam o neto rir. A vida era boa, mas havia algo faltando, uma vingança não cumprida, uma injustiça não resolvida. André não tinha esquecido de Rodrigo Almeida. Impossível esquecer. Às vezes pesquisava o nome online, via as fotos em festas caras, os carros luxuosos, a vida vazia de propósito, mas cheia de privilégios. A raiva estava sempre ali, adormecida, mas não morta. E então veio a oportunidade que André nunca imaginou. Sua empresa de consultoria foi contratada para fazer uma auditoria completa da Almeida Veículos Ltda. A empresa estava com problemas financeiros. O novo CEO, Rodrigo Almeida, estava desesperado para reverter a situação. O conselho administrativo exigiu auditoria externa antes de aprovar qualquer grande investimento. Quando André viu o nome da empresa no briefing, seu coração quase parou. Almeida Veículos, Rodrigo Almeida. Não podia ser coincidência. Tinha que ser o mesmo homem. Ele verificou. Uma busca rápida confirmou. CEO Rodrigo Almeida, 47 anos, herdeiro do império do pai.
O mesmo homem que o havia humilhado 5 anos atrás. André sentou-se em sua cadeira de escritório, as mãos tremendo. Não de medo ou insegurança como antigamente, mas de adrenalina pura. O destino, ou justiça poética, ou simplesmente o acaso, havia entregue seu algoz diretamente em suas mãos. Eu vou liderar essa auditoria, André disse ao seu chefe, Marcos, um homem de 50 anos com experiência de décadas. Você tem certeza? É um projeto grande, complicado. A empresa está em situação delicada. Pode ser político? Tenho certeza. André sorriu, mas não havia calor nele. Tenho motivos pessoais para querer esse projeto. Marcos não perguntou mais. André era um dos melhores executivos da empresa. Se ele queria o projeto, teria o projeto. A primeira reunião foi agendada para uma segunda-feira. André se preparou meticulosamente. Terno novo, cinza escuro, que custou um salário inteiro, mas valia cada centavo. Gravata azul marinho. Sapatos de couro italiano. Relógio discreto, mas caro. Cabelo cortado perfeitamente. Barba aparada. Ele olhou para si mesmo no espelho e mal reconheceu o homem que via. Onde estava o garçom magro e tremendo? Onde estava o rapaz de uniforme remendado, equilibrando bandejas? Aquele homem tinha morrido. Em seu lugar estava André Silva, executivo, MBA, diretor de auditoria. Um homem que comandava respeito. Miguel entrou no quarto enquanto André ajustava a gravata. Pai, você está bonito. André sorriu genuinamente dessa vez. Pegou o filho no colo. Obrigado, campeão. Papai tem uma reunião muito importante hoje. Você vai ganhar? André pensou na pergunta. Ganhar. O que significava ganhar? Humilhar Rodrigo da mesma forma? Destruir sua empresa? Vingar-se? Vou fazer o que é certo, André respondeu. Às vezes fazer o que é certo é a maior vitória de todas. Miguel não entendeu completamente, mas abraçou o pai mesmo assim. Eu sei que você é o melhor, pai. Aquelas palavras tão simples e sinceras quase quebraram André. Ele abraçou o filho forte, sentindo o peso da responsabilidade. Não era apenas sobre ele mais. Era sobre o exemplo que estava dando para Miguel. Sobre o homem que estava ensinando seu filho a ser. A reunião era às 10 da manhã. André chegou 15 minutos adiantado, como sempre. A sede da Almeida Veículos era impressionante. Um prédio espelhado de 20 andares no centro financeiro da cidade. Tudo era luxuoso, desde o mármore do lobby até os elevadores de vidro. André foi recebido pela assistente executiva de Rodrigo, uma mulher de 30 e poucos anos de óculos e postura eficiente. Senhor Silva, por favor, me acompanhe. Senhor Almeida está esperando. Eles subiram ao 20º andar onde ficava o escritório do CEO. Portas duplas de madeira maciça se abriram, revelando uma sala enorme com vista panorâmica da cidade. Havia quadros caros nas paredes, uma mesa de reuniões que acomodava 20 pessoas, e no fundo, atrás de uma mesa executiva, sentava-se Rodrigo Almeida. Ele estava mais velho. Algumas rugas ao redor dos olhos, fios grisalhos nas têmporas, mas ainda tinha aquele ar de arrogância, aquela postura de quem nunca teve que se curvar para ninguém. Rodrigo levantou-se quando André entrou. Senhor Silva, prazer em conhecê-lo. Ouvi ótimas coisas sobre seu trabalho. Ele estendia a mão sorrindo educadamente. Não havia reconhecimento em seus olhos. Zero. Nada. André era apenas mais um executivo, mais uma pessoa útil. 5 anos. 5 anos desde que Rodrigo o havia humilhado, feito cair, chamado de patético, rido de seu filho ainda não nascido. E o homem não se lembrava. Claro que não. André tinha sido invisível para ele. Menos que nada. André apertou a mão dele, firme, profissional. Prazer, senhor Almeida. Obrigado por nos receber. Eles se sentaram. A equipe de André, 3 analistas, organizou documentos. Rodrigo parecia ansioso, tenso. Era óbvio que a situação da empresa o preocupava genuinamente. Como o senhor sabe, André começou, sua voz firme e profissional. Fomos contratados pelo Conselho Administrativo para fazer uma auditoria completa. Isso inclui finanças, operações, recursos humanos, estratégia de mercado. Será um processo extenso. Eu entendo, Rodrigo respondeu. A empresa está passando por um momento difícil. Meu pai, ele deixou tudo em ordem, mas o mercado mudou. Eu preciso inovar, mas o Conselho está resistindo.
Essa auditoria, se for positiva, pode me dar o aval que preciso. Havia algo diferente em Rodrigo. Ele não era o mesmo homem arrogante daquela noite. Ainda tinha ares de superioridade, sim, mas havia também vulnerabilidade, preocupação genuína. Senhor Almeida, um dos analistas de André perguntou, podemos começar revisando os últimos 5 anos de demonstrativos financeiros? Claro. Rodrigo fez sinal para a assistente, que começou a distribuir pastas. Durante as próximas 3 horas, eles mergulharam em números, estratégias, problemas. André observou Rodrigo cuidadosamente. O homem sabia o que estava fazendo. Surpreendentemente, ele entendia o negócio. Falava com conhecimento sobre margens, fornecedores, tendências de mercado. Isso não era o playboy irresponsável que André esperava encontrar. Isso era alguém que, por alguma razão, tinha mudado. Mas será que mudou realmente? Ou apenas aprendeu a falar a língua dos negócios? Senhor Almeida, André disse durante uma pausa, gostaria de fazer visitas às concessionárias, falar com gerentes, funcionários, ter uma perspectiva completa. Sem problemas. Pode ter acesso total. Estou de livro aberto. Rodrigo hesitou. Depois continuou. Olha, Sr. Silva, vou ser honesto. Eu sei que muita gente acha que sou apenas um filho de rico que herdou tudo. E por muito tempo, eles estavam certos. Mas meu pai, ele me deu um ultimato antes de morrer. Aprenda o negócio de verdade ou perca tudo. E eu tive que aprender. Foi humilhante, frustrante, mas necessário. André sentiu algo estranho. Empatia? Não, impossível. Mas curiosidade, talvez. Por que está me contando isso? André perguntou. Rodrigo deu de ombros. Porque preciso que você saiba que não estou brincando. Esta empresa, ela significa algo agora. Não é apenas dinheiro. É legado. É responsabilidade. São 2.000 funcionários que dependem dessas decisões. Eu aprendi isso da maneira difícil. As palavras soavam sinceras. Mas André não podia esquecer. Não podia simplesmente perdoar. Não depois de tudo. Vamos fazer nosso trabalho profissionalmente, André disse, mantendo o tom neutro. E o relatório será honesto, seja qual for o resultado. É tudo o que peço. Nas semanas seguintes, André e sua equipe mergulharam fundo na Almeida Veículos. Visitaram concessionárias, entrevistaram funcionários, analisaram cada número, cada decisão. E André descobriu algo surpreendente. Rodrigo tinha realmente mudado operações significativas. Implementou programas de treinamento para funcionários. Melhorou condições de trabalho. Aumentou salários base. Criou plano de participação nos lucros. Mais surpreendente ainda, os funcionários falavam bem dele. Não com o medo que André esperava encontrar, mas com respeito genuíno. O Dr. Rodrigo mudou muito desde que assumiu, um gerente de concessionária disse. No começo, ele era um desastre, mas aprendeu rápido. E, mais importante, aprendeu a ouvir. Ele trata bem os funcionários? André perguntou. Trata. Olha, ele não é perfeito. Às vezes ainda age como se fosse superior. Mas comparado ao que era, mudança total. Isso complicava tudo. André queria encontrar um vilão. Queria encontrar o mesmo homem cruel que o havia humilhado. Seria tão mais fácil destruir esse homem. Mas o que encontrou foi algo mais complexo. Um homem que tinha sido terrível e estava tentando ser melhor. Não perfeito, não santo, mas melhor. E isso era mais difícil de lidar com que qualquer crueldade. André voltava para casa todas as noites mentalmente exausto. Mariana percebia. O que está acontecendo? Você está estranho. André contou tudo. Sobre Rodrigo, sobre aquela noite, sobre como agora tinha poder sobre o homem que o havia destruído, sobre como estava confuso porque o vilão não era tão vilão assim mais. Mariana ouviu em silêncio, depois segurou as mãos dele. André, me responde uma coisa. Se você destruir a empresa dele, se conseguir sua vingança, você vai dormir melhor à noite? Vai se sentir mais homem? Ou vai se sentir vazio? Não sei, André admitiu. Eu acho que você sabe sim. Você mudou, André. Você não é mais o garçom desesperado tentando sobreviver. Você é um homem de sucesso, com família linda, vida estável. Você já ganhou. A melhor vingança não seria mostrar isso para ele. As palavras dela plantaram uma semente. Mas a raiva ainda estava ali, pulsando.
A auditoria estava quase completa. André tinha todo o material necessário. E tinha descoberto algo crucial. Uma irregularidade contábil. Não era fraude de Rodrigo, mas de gestão anterior, do tempo do pai. Mas estava lá, escondida, e poderia ser usada para destruir a credibilidade de Rodrigo, fazer o conselho perder confiança, potencialmente forçá-lo a vender a empresa. André tinha a arma. A questão era, iria usá-la? Ele marcou uma reunião final com Rodrigo. Apenas os dois, sem equipes, sem assistentes, no escritório do 20º andar, com vista para a cidade que André um dia achou impossível de conquistar. Rodrigo o recebeu com café. Estava visivelmente nervoso. Então, qual é o veredicto? André colocou o relatório na mesa. Grosso, detalhado, profissional. Sua empresa está sólida. Os problemas são de mercado, não de gestão. Com alguns ajustes estratégicos que delineei no relatório, a recuperação é não apenas possível, mas provável. Rodrigo respirou aliviado e os ombros relaxando. Sério? Isso é incrível. Obrigado, Sr. Silva. Obrigado mesmo. Mas André continuou. Há algo que preciso te mostrar. Ele abriu o anexo confidencial, mostrando as irregularidades contábeis. Rodrigo empalideceu enquanto lia. Isso foi do tempo do meu pai. Eu não sabia. Eu sei que não foi você, André confirmou. Mas está em seu nome agora. Como CEO, você é responsável. Se isso vazar, pode destruir tudo. Rodrigo olhou para cima, os olhos suplicantes. O que eu faço? André poderia ter dito, nada. Vou incluir isso no relatório principal. Isso destruiria Rodrigo. Daria a André a vingança que tanto quis. Mas ele olhou para o homem à sua frente. Viu não o monstro de 5 anos atrás, mas um ser humano imperfeito tentando ser melhor. Viu alguém que, como ele, estava carregando o peso de erros que não eram inteiramente seus. E André se lembrou das palavras de Miguel. Eu sei que você é o melhor, pai. Que tipo de homem ele queria ser? O tipo que se vingava ou o tipo que escolhia fazer o que era certo? Você corrige isso, André disse finalmente. Discretamente, legalmente. Eu vou te dar os nomes de especialistas que podem ajustar tudo sem levantar bandeiras vermelhas. E eu vou manter isso fora do relatório principal. Rodrigo olhou para ele incrédulo. Por quê? Você nem me conhece. Por que me ajudar? André ficou em silêncio por um longo momento. Depois decidiu. Na verdade, eu te conheço. Bem demais. E então André contou. Sobre aquela noite no Savoia. Sobre as humilhações, sobre o tropeção, as risadas, as palavras cruéis. Sobre como Rodrigo havia dito que seu filho nasceria perdedor. A cada palavra, Rodrigo ficava mais pálido. O horror crescendo em seu rosto era real, visceral. Meu Deus, ele sussurrou quando André terminou. Eu fiz isso? Fez. Você e centenas de outros como você. Para mim e centenas de outros como eu. Rodrigo afundou na cadeira, as mãos no rosto. Eu era um monstro. Era, André confirmou sem piedade. Um monstro que pisava em pessoas porque podia, porque elas eram invisíveis para você. Como você pode estar me ajudando agora? Depois de tudo que eu fiz? André se levantou, ajustando o paletó. Porque eu não sou você. Eu poderia destruir sua empresa, sua vida, com um único relatório. E há 5 anos, eu teria feito isso sem pestanejar. Mas sabe o que descobri? Vingança não me faz dormir melhor. Não traz de volta aqueles anos de humilhação. Não muda nada. Ele caminhou até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Mas fazer o que é certo, ser o homem que meu filho acredita que eu sou, isso vale mais que qualquer vingança. Rodrigo estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo. Me desculpa, por favor, me desculpa. Se eu pudesse voltar no tempo... Não pode. Nenhum de nós pode. Mas pode ser melhor daqui para frente. André virou-se para encará-lo. Você mudou, Rodrigo. Eu vi isso. Você não é o mesmo homem. E isso importa. Não apaga o que você fez, mas importa. O que eu faço agora? Você continua sendo melhor. Você trata cada funcionário, cada pessoa, com a dignidade que eu não tive. Você usa seu privilégio para elevar outros, não para pisá-los. E você nunca esquece que poderia ter sido você. Se tivesse nascido do outro lado, poderia ter sido você servindo mesas enquanto alguém ria. André caminhou até a porta. Depois parou.
E Rodrigo? Meu filho Miguel acabou de fazer 5 anos. Ele está no jardim de infância de uma escola particular, tirando notas excelentes, adorando livros sobre dinossauros. Ele é curioso, gentil, brilhante. Ele não nasceu perdedor. Ele nasceu amado. E isso faz toda a diferença. Saiu sem olhar para trás, deixando Rodrigo sozinho com o peso de suas escolhas passadas. Quando André chegou em casa naquela noite, Mariana viu algo diferente em seu rosto. Uma paz que não estava lá há anos. Você o perdoou? André pensou cuidadosamente. Não perdoei completamente. Não sei se algum dia vou perdoar. Mas eu o soltei. E ao soltá-lo, me soltei também. A raiva estava me carcomendo de dentro para fora. Estava me transformando em algo que não quero ser. Miguel correu para abraçá-lo. Pai, você ganhou na reunião? André pegou o filho no colo, abraçando-o forte. Ganhei sim, campeão. Da maneira mais importante possível. Nos meses seguintes, André e Rodrigo desenvolveram uma relação estranha. Não eram amigos, nunca seriam, mas havia respeito mútuo, entendimento. Rodrigo implementou todas as correções que André sugeriu. A empresa não apenas sobreviveu, mas prosperou. E Rodrigo, para crédito dele, nunca esqueceu a lição. Um dia, 6 meses depois, André recebeu um convite. Uma inauguração de programa social da Almeida Veículos. Bolsas integrais de estudo para filhos de funcionários de baixa renda. O nome do programa? Projeto Segunda Chance. André foi à inauguração com a família. Rodrigo fez um discurso e André percebeu que ele mencionava, sem nomear diretamente, sobre erros do passado e a importância de dignidade. Depois do discurso, Rodrigo se aproximou. Senhor Silva, posso falar um momento com você? Eles se afastaram do evento. Rodrigo estava nervoso. Eu queria te agradecer, novamente, não apenas por ter me ajudado com a empresa, mas por ter me mostrado quem eu realmente era. Isso mudou minha vida. André assentiu. Você fez o trabalho difícil. Eu apenas mostrei o espelho. Tem mais uma coisa. Rodrigo tirou um envelope do bolso interno do paletó. Eu sei que dinheiro não compensa o que eu fiz. Sei que não apaga nada. Mas isso é uma doação para o Fundo de Educação do Miguel. Valor integral para a universidade quando chegar a hora. Por favor, aceita. André olhou para o envelope e depois para Rodrigo. Havia um tempo que teria rasgado com orgulho, recusado com indignação. Mas agora pensou em Miguel, nas oportunidades que isso significava. Não é para mim, André disse finalmente. É para ele. Então aceito. Mas não como reparação, como investimento no futuro. Obrigado. Rodrigo hesitou, depois estendeu a mão. Eu nunca vou conseguir realmente te pedir perdão o suficiente. André apertou a mão. Então não tenta. Só seja melhor. Para todos que cruzarem seu caminho daqui para frente. Eles se separaram, cada um voltando para sua família. Mariana segurou a mão de André. Estou orgulhosa de você. Miguel puxava a outra mão. Pai, aquele homem é importante? Foi importante, André respondeu. Para me ensinar quem eu não quero ser e quem eu escolho ser. Os anos continuaram passando. André continuou subindo na carreira, eventualmente abrindo sua própria empresa de consultoria. A Silva em Associados se tornou referência em gestão empresarial, com foco em valorização humana. Rodrigo continuou gerindo a Almeida Veículos, sempre consultando André para decisões importantes. A empresa não apenas sobreviveu, mas se tornou modelo de responsabilidade social corporativa. Miguel cresceu, ouvindo a história de como o pai transformou humilhação em motivação, como escolheu dignidade sobre vingança. Quando tinha 12 anos, perguntou: Pai, você se arrepende de não ter destruído aquele homem quando teve chance? André, agora com cabelos começando a grisalhar, mas olhos ainda brilhantes de propósito, respondeu: Filho, vingança teria me dado satisfação por alguns dias, mas escolher o caminho certo me deu paz pelo resto da vida, e não há preço para a paz. Mas ele foi cruel com você. Foi. E isso doeu profundamente. Mas sabe o que eu aprendi? Pessoas podem mudar. Não sempre, não facilmente, mas podem. E quando alguém está genuinamente tentando ser melhor, destruir essa pessoa não serve a propósito nenhum, além de alimentar nosso próprio ego. Miguel abraçou o pai. Quero ser como você quando crescer. Não.
André disse gentilmente. Quero que você seja melhor que eu. Mais gentil, mais forte, mais sábio. Cada geração deve elevar a próxima. É assim que o mundo melhora. Quando Miguel tinha 15 anos, Dona Célia faleceu. Pacificamente, dormindo cercada de amor. Ela tinha vivido para ver o neto crescendo forte, o filho bem-sucedido, a família feliz. No funeral, André falou sobre como ela foi sua inspiração, sua rocha, sua razão para nunca desistir. Rodrigo apareceu no funeral. André ficou surpreso. Você não precisava vir. Eu sei, mas queria. Sua mãe criou um homem extraordinário. Queria prestar meus respeitos. Era um gesto pequeno, mas significativo. Aos 18 anos, Miguel passou no vestibular de medicina. Queria ser médico, ajudar pessoas, fazer diferença. A bolsa que Rodrigo havia dado cobriu tudo. Quando Miguel soube da origem do dinheiro, ficou conflitado. Como posso aceitar dinheiro dele, depois do que fez com você? André sorriu. Porque pessoas são complicadas, filho. Elas não são só vilãs ou heroínas. São seres humanos complexos que cometem erros terríveis e às vezes tentam compensar. Esse dinheiro não apaga o que ele fez, mas representa seu esforço de ser melhor. E você vai usar esse dinheiro para salvar vidas. Isso transforma algo negativo em positivo. Miguel entendeu naquele momento uma das maiores lições que o pai poderia ensinar: a complexidade moral do mundo real. 20 anos após aquela noite fatídica no Savoia, o restaurante ainda existia, agora renovado, mais moderno. André foi convidado para um evento de networking lá. Mariana foi com ele, linda em um vestido azul, cabelos agora com fios prateados que ela usava com orgulho. Quando entraram, André pausou. O último lugar onde tinha estado ali foi como garçom. Humilhado, quebrado, invisível. Mariana segurou sua mão. Você está bem? Ele olhou ao redor. O mesmo mármore, os mesmos lustres, mas ele não era o mesmo homem. Usava terno impecável. Era reconhecido e respeitado. Tinha construído o império do nada. Estou ótimo, André respondeu. Estou provando para mim mesmo que aquela noite não me definiu. Eu me defini. Durante o evento, André foi abordado por vários executivos que conheciam sua história de superação. Ela tinha virado lendária no mundo empresarial. Do garçom ao CEO, a jornada impossível tornada possível. Um jovem de uns 25 anos, claramente estagiário de alguma empresa, se aproximou timidamente. Senhor Silva, desculpe incomodar. Eu trabalho como garçom aqui para pagar faculdade. E ouvi sua história. Queria saber se o senhor tem algum conselho. André viu a si mesmo naquele rapaz. Os olhos cansados, mas esperançosos. A postura humilde, mas digna. Continua estudando, André disse. Não importa quão difícil fique, não desiste. E quando alguém te tratar mal, quando alguém te fizer sentir pequeno, lembra que eles não te definem. Tu te defines pelas escolhas que faz. E se eu sentir raiva, vontade de vingança? Vai sentir. É humano. Mas não deixa a raiva te consumir. Usa ela como combustível, não como destino. Transforma dor em propósito. O rapaz tinha lágrimas nos olhos. Obrigado. Muito obrigado. Quando ele se afastou, Mariana sussurrou. Você acabou de mudar a vida dele. Espero que sim, da mesma forma que várias pessoas mudaram a minha. No final da noite, quando saíam do restaurante, André viu uma figura familiar encostada em um carro na esquina. Rodrigo. André se aproximou. O que você está fazendo aqui? Rodrigo parecia mais velho. Estava com 52 anos agora. Cabelos completamente grisalhos, alguns quilos a mais. Mas os olhos tinham uma profundidade que não tinham 20 anos atrás. Eu sabia que você estaria aqui hoje. E eu precisava voltar a este lugar, onde tudo começou. Onde eu fui um monstro. Rodrigo, deixa eu terminar. Rodrigo respirou fundo. Durante anos eu tentei me convencer que tinha mudado completamente, que era um homem novo. Mas a verdade é que ainda carrego o peso do que fiz. Para você e para tantos outros. E nada que eu faça vai apagar isso completamente. Não precisa apagar. Precisa aprender. Eu aprendi. Você me ensinou. Não com raiva ou vingança, mas com dignidade. Rodrigo limpou uma lágrima. Eu queria que você soubesse que não passa um dia sem que eu pense naquela noite. Não com orgulho, mas com vergonha.
E essa vergonha me mantém humilde. Me lembra de tratar cada pessoa que encontro com respeito. André ficou em silêncio por um momento. Rodrigo, pessoas cometem erros. Erros terríveis às vezes. Mas o que define caráter não é o erro, é o que você faz depois. Você podia ter continuado sendo quem era, mas escolheu mudar. E isso importa. Obrigado por não ter me destruído quando teve chance. Eu não fiz por você. Fiz por mim, porque o homem que eu queria ser não se rebaixaria ao nível de quem me machucou. Eles se despediram com um aperto de mão. Não eram amigos. Provavelmente nunca seriam. Mas havia paz entre eles. E às vezes, paz é tudo o que precisamos. Miguel se formou em medicina aos 24 anos. André e Mariana choraram de orgulho na formatura. O garoto que Rodrigo disse que nasceria perdedor estava ali, de jaleco branco, prestes a salvar vidas. Na festa de formatura, Miguel fez um brinde. Aos meus pais que me ensinaram que de onde você vem não determina aonde você pode chegar. Que humilhação não precisa quebrar você, pode fortalecer. Que dignidade não tem preço. Eu amo vocês. André segurou Mariana, ambos chorando. Tinham começado sem nada e haviam construído tudo o que importava. Anos depois, André recebeu uma ligação. Rodrigo tinha sofrido um infarto. Estava no hospital, situação delicada. Não tinha família próxima, as namoradas haviam passado, os amigos eram superficiais. Ele tinha pedido para ligar para André. André foi ao hospital. Encontrou Rodrigo na cama, mais frágil que nunca, conectado a máquinas. Você veio, Rodrigo sussurrou. Claro que vim. Por quê? Depois de tudo, porque há 25 anos um homem me mostrou o pior da humanidade. E desde então, escolhi mostrar o melhor que posso ser. Isso inclui estar aqui, agora. Rodrigo chorou. Eu desperdicei minha vida. Tive tudo e não dei valor a nada. Você não tinha nada e construiu tudo. Não é tarde. Ainda está aqui. Ainda tem tempo. Tempo para quê? Não tenho família. Não tenho amor verdadeiro. Tenho uma empresa bem-sucedida e uma vida vazia. André segurou a mão dele. Então muda isso, agora, hoje. Pare de viver no arrependimento e comece a viver no presente. Rodrigo sobreviveu ao infarto. E quando saiu do hospital, fez mudanças radicais. Vendeu o apartamento enorme e se mudou para algo menor. Começou a trabalhar como voluntário em programas sociais. Criou fundação para jovens de baixa renda. Usou sua riqueza para fazer diferença real. Ele nunca se casou, nunca teve filhos próprios. Mas se tornou mentor de dezenas de jovens, figura paterna para muitos que não tinham. E a cada 6 meses, jantava com André e sua família. Não como amigo próximo, mas como alguém que fazia parte da jornada, da história. Miguel, agora médico bem-sucedido, às vezes perguntava ao pai: Você perdoou ele completamente? Perdão é complicado, André respondia. Não sei se perdoei tudo, mas não guardo mais raiva, e isso é suficiente para mim. André Silva aposentou-se aos 60 anos. Tinha construído empresa de sucesso, criado filho extraordinário, vivido vida de propósito e dignidade. Ele e Mariana viajaram, finalmente tirando a lua de mel que nunca tiveram quando jovens. Rodrigo continuou seu trabalho social até seus últimos dias. Morreu aos 72, tranquilo, cercado pelos jovens que havia ajudado. No testamento, deixou toda a sua fortuna para a fundação e pediu que André fosse o presidente da diretoria. No funeral de Rodrigo, André fez o discurso. Rodrigo Almeida não foi um homem perfeito, longe disso. Ele cometeu erros cruéis que machucaram profundamente, mas ele também escolheu mudar. Escolheu ser melhor. E nos últimos 20 anos de sua vida, ele usou seu privilégio para elevar outros. Isso não apaga o passado, mas mostra que redenção é possível, que pessoas podem mudar, que nunca é tarde para escolher dignidade. Depois do funeral, Miguel disse ao pai: Essa história toda de você e Rodrigo é incrível. Deveria virar livro. André riu. Talvez um dia, mas não é sobre mim ou ele. É sobre a lição. Como respondemos à crueldade define quem somos muito mais que a crueldade em si. Aos 75 anos, André finalmente escreveu suas memórias. Não como livro de autoajuda ou história de sucesso fácil, mas como testemunho honesto de dor, luta, escolhas difíceis e paz conquistada.
O livro se tornou fenômeno. Não porque era história de vingança épica, mas porque era história de humanidade complexa. De um homem que foi humilhado e escolheu dignidade. De outro homem que foi cruel e escolheu redenção. Em entrevista, repórter perguntou: Senhor Silva, se pudesse voltar àquela noite no Savoia, mudaria algo? André pensou longamente. A dor? Sim, gostaria de não ter sentido. Mas a jornada que ela iniciou? Não, porque aquela noite, por mais terrível que foi, me ensinou tudo o que precisava saber sobre o tipo de homem que eu queria ser. Me deu propósito. E propósito é o maior presente que podemos receber, mesmo quando vem embrulhado em dor. E sobre Rodrigo Almeida? Ele era vilão ou herói? Nenhum dos dois. Era humano. Profundamente falho, depois profundamente transformado. E isso é mais realista, mais inspirador que qualquer história de vilão versus herói. Porque mostra que todos nós, não importa quão perdidos estejamos, podemos escolher um caminho melhor. Miguel, agora com 40 anos e pai de 2 filhos, levou as crianças para conhecer o avô. André contou-lhes a história, adaptada para suas idades, sobre respeito, dignidade e escolhas. Vovô, a menina de 7 anos perguntou, você foi herói? André sorriu, pegando-a no colo. Não, querida. Eu apenas fui eu mesmo da melhor forma que consegui. E às vezes, isso é o suficiente. E o homem mau? Ele ficou bom? Ele tentou ficar bom. E tentar é o que importa. Aos 80 anos, André estava em sua varanda, observando o pôr do sol sobre a cidade que uma vez o havia rejeitado e depois abraçado. Mariana, agora com cabelos completamente brancos, mas olhos ainda verdes e brilhantes, sentou-se ao seu lado. Você foi feliz? Ela perguntou. Imensamente. Não sempre, não todos os dias, mas profundamente, significativamente feliz. Sem arrependimentos? André pensou. Arrependimentos. Muitos. Mas nenhum que me defina. Eu vivi com propósito. Amei completamente. Criei um filho extraordinário. Transformei dor em poder. Escolhi dignidade sobre vingança. E morri, quando chegar a hora, sabendo que fui o melhor homem que consegui ser. Essa é a melhor vida possível, Mariana disse, apoiando a cabeça no ombro dele. É, e começou na noite mais escura da minha vida. Engraçado como funciona, né? Eles ficaram ali de mãos dadas, enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu de laranja e roxo, uma pintura perfeita de final e recomeço. E em algum lugar, em um restaurante elegante da cidade, um jovem garçom equilibrava bandejas, sonhando com dias melhores. E talvez, apenas talvez, sua história de transformação estava apenas começando, porque cada final é apenas começo de outra jornada. E cada humilhação pode ser a semente de grandeza, se escolhermos cultivá-la com dignidade, em vez de regá-la com amargura. A história de André Silva e Rodrigo Almeida não foi sobre vingança, foi sobre algo muito mais poderoso. A capacidade humana de transformação, de escolher ser melhor mesmo quando o mundo nos dá todos os motivos para ser piores, de encontrar força na vulnerabilidade, propósito na dor e paz na dignidade. E talvez essa seja a maior lição de todas. Não somos definidos pelo que nos acontece, mas por como escolhemos responder. André poderia ter se tornado amargo, Rodrigo poderia ter permanecido cruel, mas ambos escolheram caminhos diferentes. E essas escolhas fizeram toda a diferença. Anos depois da morte de André, Miguel encontrou entre seus pertences um caderno velho. Dentro, uma entrada datada daquela noite fatídica no Savoia, escrita com letra trêmula de exaustão e humilhação. Hoje fui humilhado de forma que nunca imaginei ser possível. Um homem me fez sentir menor que nada. Riu do meu filho, ainda não nascido. Me chamou de patético. E eu não pude fazer nada além de engolir e continuar. Mas juro aqui, neste papel, isso não vai me quebrar. Vou usar essa dor. Vou transformá-la. E um dia vou provar, para mim mesmo mais que para qualquer um, que dignidade não está em quanto dinheiro você tem, mas em como você trata as pessoas, especialmente quando você ganha poder. Um dia, quando eu tiver escolhas, vou escolher ser diferente. Vou escolher ser melhor. Prometo. Miguel chorou lendo aquilo. Seu pai havia mantido a promessa.
não apenas para si mesmo, mas para todos que sua história havia tocado. E em outro canto da cidade, em uma sala de fundação que levava o nome de Rodrigo Almeida, jovens de baixa renda recebiam bolsas, mentoria, oportunidades. Na parede, uma placa com citação que Rodrigo havia escolhido. Não é onde você começa que importa, é quem você escolhe ser no caminho. 2 vidas, 2 jornadas, uma interseção dolorosa que se transformou em lições de humanidade. E assim, a história de um garçom humilhado e um milionário cruel se tornou algo maior, um testemunho da complexidade humana, da possibilidade de redenção e do poder transformador da dignidade. Comenta aqui embaixo: dignidade vale mais que vingança, para que eu saiba que você chegou até o final desse vídeo e vou marcar seu comentário com um coração especial. E se a história de André e Rodrigo te emocionou, eu tenho outra ainda mais surpreendente para compartilhar com você. É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo. Lembra sempre, o que define você não é como os outros te tratam, mas como você escolhe responder. Seja sempre a melhor versão de si mesmo, não importa o que o mundo te ofereça. Um grande abraço e até a próxima história emocionante. Tchau, tchau.